para vocês que ia ali comer um piquezinho. E eu já aproveitei e passei no pé ali, que eu moro aqui na roça, tá certo? E fiz o que, gente? É porque eu tô gravando, eu gravo aqui nos estúdios, né? Mas eu moro aqui na roça. Passei ali para pegar o quê, gente? Pegar um piqui. Olha só que maravilha. Olha que manjados deuses que é isso aqui, não é isso? Então deixar aqui, daqui a pouquinho é uma delícia, viu? Gente, vamos voltar aqui para falar do meu Goiás e falar da exploração do ouro. Nós falamos no bloco anterior como se deu todo essa exploração, essa interiorização do continente. Desde sair a produção de cana-de-açúcar, que diminui no Nordeste, aí para a exploração do ouro no Sudeste, que vai propiciar os bandeirantes, que até hoje se pergunta se eles eram heróis ou eram vilões, se eram genocidas, e eles vão chegar até Goiás. Chegando em Goiás, vão descobrir ouro. Tá? Assim que era descoberto um veio de ouro, isso era informado a quem? O superintendente das minas, que ia dividir essas minas em lotes. E aí é lógico que quem descobria tinha direito de escolher primeiro o pedaço de terra, depois o governo, depois quem escolhia, e assim ainda alternando essa escolha aí. Cada lote de terra tinha uma medida de 30 por 30 braças. Uma braça em torno de 2,20 metros. Tá? Então, quer dizer, seria mais ou menos 66 por 66 metros. Seria aí uma área de um lote de terra que a gente chamava de data. Ou então em torno de 360 metros quadrados, seria mais ou menos isso. E explorar isso com a mão de obra de quem? Dos escravos. E aí você iria começar a ocupação do interior do país, o sertão goiano. Lembrando que com isso você tem Goiás ainda vinculado à capitania de São Paulo até 1749. Quando então você tem uma certa emancipação, Goiás vira uma capitania e vai ter o seu primeiro governador. Com quem? Com Dom Marcos de Noronha, o conhecido Conde dos Arcos. Então vamos lembrar, gente, século XVII, você estava na investigação do interior de Goiás. Já o século XVIII, você vai ter uma ocupação, uma devastação de Goiás. E a primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho, não é isso? Vale lembrar, tá, que você começa a surgir os vários arraiais, né, e aí você tem o Arraial Santana, que vai ser posteriormente chamado de Vila Boa. Você vai ter uma exploração aurífera que vai começar a subir a região de Goiás e vai chegar para a região norte. Você está explorando isso com mão de obra escrava, e aí nos arredores do Arraial Santana vão surgir outros arraiais, como Anta, Ouro Fino, tá? Mais para o norte vai ter Santa Rita, Guarinos, Água Quente. Na porção sudeste vai surgir Nossa Senhora do Rosário, da Meia Ponte, atual Pirinópolis, Santa Cruz. Vai surgir ali já na metade do século XVIII, Jaraguá, Corumbá, Arraial dos Couros, atual Formosa, Doce Formosa, Santana, Pirenópolis, e depois, ao longo do caminho que ligava para a Bahia, né, a parte mais a nordeste, vai surgir Traíras, Cachoeiras, Flores, São Félix, Arraiais, Natividade, Chapada e Muquem. Tem uma colega que, até que tem o mesmo nome da minha esposa, Luciana, que ela fala Muquem, ela não perde uma festa do Muquem. Muquem onde ninguém é de ninguém, né? Grande abraço para ela. Então você tem o quê? Você tem surgindo essas atividades, esses arraiais em Goiás, e começa a ter um povoamento. Vamos lembrar que esse povoamento ele vai acontecer mais ainda, mais ao sul, aonde você vai fazer casa de fundição, aonde você tem um controle, porque ele está tentando controlar esse ouro. Vale lembrar que você pagava algo em torno de 20% que era imposto. Hoje a gente paga 40%, 45%, 50% de imposto. Na época, 20% de imposto era o chamado quinto. Inclusive, vale lembrar também que você tinha muito desvio, né? Você procurava fazer muito contrabando, inclusive pegando o ouro, fazendo imagens sacras, tá? Normalmente de madeira, deixava o fundo oco, enchia de ouro e tampava. Aí é o chamado santo de pau oco. Já ouviu falar disso? A expressão vem daí, porque colocava ouro. Outra coisa que você vai entender, pega esse santo, imagina você, hoje, eu te pergunto, se você trabalhasse aí como um policial rodoviário, um policial militar, um Detran, e aí tem 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o pessoal está voltando da Basílica com a estátua desse tamanho de Nossa Senhora dentro do carro.
Você quebra a estátua para ver se tem droga lá dentro? Você arrisca fazer isso? Estou falando isso hoje. Imagina isso lá atrás, no século XVIII. Alguém ia abrir uma estátua? Alguém ia duvidar? Então você faz o que, gente? Você consegue fazer esse contrabando. Chega lá na frente, você tira o ouro, né, vai contrabandear, a estátua você joga para lá, bate uma chuva, enxurrada, joga isso num canto, joga isso no outro, acaba caindo no rio, acaba achando lá na frente. Quando alguém acha isso lá na frente, vai falar o quê? Opa, calma lá, milagre, tá? Um santo. E ali em volta, próximo aonde acharam aquela imagem, acaba fazendo uma capelazinha, uma igrejinha, acaba criando um povoado e vai dar o nome desse povoado ao nome de santo. Então você entende agora porque nós temos tantas cidades em Goiás levando o nome de santos. Tá? Então você consegue compreender isso aí. Então você vai ter o que, gente? Esses arraiais surgindo aí. E vai começar uma expansão para o norte. Mas essa expansão para o norte, gente, ela não vai ser igual era onde, gente? No sul. Tá certo? Você não vai ter essa expansão para o norte como era para o sul. Então tá aqui, ó, em 1727 até 32, surgiram diversos arraiais, além de Santana, tá? Surgiram mais povoações, né, na década de 70, a posição mais povoada era o sul de Goiás, já falei para vocês. E aí começa a expansão rumo ao norte, que prosseguia com a implementação dos arraiais do Carmo, Conceição, ó, Nossa Senhora do Carmo, Senhora da Conceição, São Domingos, São José Douro, Amaro Leite, Cavalcante, Palma, atual Paraná, Pilar de Goiás, Porto Real, atual Porto Nacional. Inclusive eu aproveito aqui e mandar um grande abraço pro pessoal de Porto Nacional. Tem pouco tempo eu estive em Porto Nacional dando aula, num curso parceiro. Eu rodo o país inteiro dando aula. Então eu estive lá dando aula, eu tive oportunidade, conheci o lago, eu não conhecia. Né? Lembro que eu comi um churrasquinho muito gostoso, com a cervejinha extremamente gelada. E dei sorte, tinha show na cidade no dia, então foi excelente. Então um grande abraço ao pessoal de Porto Nacional. Então você começa a surgir essas ocupações mais ao norte. E é lógico que ocupando mais ao norte, o governo vai fazer o quê? Vai ficar preocupado. Opa, calma lá, pode ter contrabando. O que ele faz? Duas coisas. O que ele faz? Uma, vai criar a casa de fundição aonde? Gente, em Vila Boa. Então você obriga o pessoal a levar ouro para lá. E dois, você vai proibir o tráfico, o trânsito de pessoas do Nordeste e do Norte, inclusive a navegação no Rio Tocantins, para essa região mais ao norte de Goiás. Para quê? Para evitar a fuga do ouro por essas rotas. Então você já imagina aí, o pessoal do norte já não gostou. Então essa história do norte, que hoje é Tocantins separado de Goiás, não é da agora, isso só vem de muito tempo. Tá? E aí você está vendo a questão histórica do porquê. Vamos explorar o ouro em Goiás. Lembrando que a exploração do ouro em Goiás foi muito intensa, principalmente no ano de 1753, quando se explorou 3.000 quilos de ouro. Mas só que esse ouro ele cai muito rapidamente. Então cai para 1738, tá? Já cai para 1.000 quilos, em 1800 para 420 quilos, e na época da independência já, você tem em torno de 20 quilos de ouro. Então o pico, o auge, foi em 1753, meados do século XVIII. 30 anos depois, a produção era insignificante. E aí você tem um detalhe. Qual é o detalhe dessa brincadeira? É o seguinte, você vê o pessoal com ouro, ocupou, criou os arraiais e está explorando esse ouro. Esse ouro acaba muito rapidamente. O que você faz agora? Tá? Você tem que achar outra economia. Só que o pessoal falou o quê? Eu vou achar economia aqui nada, eu vou para onde? Vou cair fora. E voltou para onde, gente? Para o litoral. Volta para o litoral. Ao voltar para o litoral, volta todo mundo? Não, não volta todo mundo. Uns ficam nessa região. E aí eu posso contar para vocês, uma das pessoas que ficaram nessa região, nessa época que o pessoal estava voltando, foi o meu papatataravô, acabou ficando. Tá? E aí acabou ficando o quê? Ocupando uma terrinha aqui, uma terrinha ali. Vai fazer o quê? Agricultura de subsistência. Os arraiais vão lá embaixo, as vilas vão lá embaixo, praticamente ficam abandonadas. Você tem agricultura de subsistência. Tá? Quando você tinha muito, você tinha uma festinha aqui, uma festinha acolá. E você vai ter essas áreas sendo ocupadas, né, gente? E com bastante distância entre essas propriedades, essas fazendas. Então era do meu tataravô, que vem do meu bisavô, que depois vem para o meu avô, né? E que quando eu nasci já não era mais nada, já tinha sido ocupado por Brasília, e aí aconteceu o quê, né?
meu avô já tinha perdido tudo e eu estou trabalhando igual um condenado hoje. É mais ou menos essa história aí. Então é por isso que eu falo, né? Eu sou, apesar de nascer no DF, sou goiano do quadradinho, goiano da gema, meu bisavô, tataravô, foi um dos formadores de Goiás, né, com essa exploração. E cresci ouvindo aquela história, né, assim, de um morro de ouro aqui, um pote de ouro lá, exatamente por quê? Por causa dessa exploração de ouro em Goiás. Então, grave, o ouro foi muito intenso, mas é um ouro de aluvião. O que acontece? Acaba muito rapidamente. O pessoal faz o quê? A gente volta para onde? Para o litoral. E aqui você vai ter o quê? Você basicamente vai estar nessas vilas morrendo, falecendo, essas vilas acabando, porque você não tem o que produzir. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então nós temos, tá, o século XVIII com um novo tipo de ocupação. Então, consequências da decadência da mineração, em 1823, Cunha Matos, enviado ao norte para reconduzi-la à União com o Sul, documenta em seus escritos a indolência do povo e a decadência dos arraiais subelevados. Olha o que ele coloca. Cavalcante é quase nada. Aqui falta tudo. A fome é terrível. Diz que nos arraiais Conceição, Flores e Natividade ainda é pior. Somos tentados a fazer a seguinte observação. Eram esses os lugares mais prósperos do norte na fase mineratória. Por que agora essa insolência, esse marasmo, a ausência de um produto básico rentável é o que nos parece real. E era exatamente isso. Você tirou a economia, o pessoal volta para o litoral. Quem fica aqui, a agricultura de subsistência. Você começa a criar um gadozinho. Tá? E gado, você tem que trocar, porque você não pode ficar ali com boa sanguinidade, então você tem que trocar. Então você vai ter o quê? Os boiadeiros que levam gado para um lado, gado para o outro. Mas nós não temos o quê, gente? Nós não temos um meio de transporte que consegue transferir toda essa boiada. Você não tem um centro consumidor. Então você vai ter o quê? Esse marasmo mesmo. Tá certo? Então a gente entra o século XIX num marasmo, numa tranquilidade. Né? E aqui as pessoas vivendo o quê, gente? Basicamente para subsistência. Então vamos lá, resumo, você não pode esquecer, tá? Momento histórico, século XIX. Goiás passa a ter economia básica, atividade agropecuária de subsistência, com baixa produção por área. A economia mineradora é substituída pela pecuária. A pecuária é explicada por grandes extensões de terra e pelo fato de o gado se autotransportar. Utilização de pouca mão de obra, necessidade de pouco investimento e é uma pecuária extensiva. Então aqui nós temos o quê? Nós temos essa transição do século XVIII para o século XIX, saindo do ouro e indo para quê, gente? Para a agropecuária. Inicialmente a agricultura de subsistência e depois você começa com essa criação de gado. Você vai ter uma mudança, quando? Em 1808, início do século XIX, quando acontece a vinda da família real para o Brasil. Vindo da família real, diga de passagem, eles vieram em função de quê? Em função das guerras napoleônicas. Fugir das guerras napoleônicas, acaba vindo para onde? Para o Brasil. Chegando aqui, eles não vêm assim, sabe, sozinho. Vem a coroa, mas é toda aquela renca, aquele bando de puxa-saco, que não fazia nada o dia todo, tinha que achar alguma coisa para azucrinar os outros. Tá? Então, nesse grupo, vem um viajante. Se ele tinha muito o que fazer, ficava viajando, roçando, andando e tal. Procurar alguma coisa para se distrair, né? Não tinha WhatsApp na época, então ele fica procurando alguma coisa para distrair. Então tem um tal de Santilari, já ouviu falar? E esse sujeito fala o quê, gente? Olha só. Passou por Goiás um grupo de europeus intelectuais, dito intelectuais, no século XIX, chamado de viajantes. O viajante mais importante é um francesinho chamado Santilari. Ele é um hilário mesmo, viu? Ele afirma que o povo goiano é preguiçoso, indolente e miserável. E diz que Goiás, a região é atrasada, isolada e decadente. Aí se eu pego esse animalzinho de chifre, eu faço ele morder um caroço de piqui com toda a força. Tá? Eu pego o caroço de piqui, parto ele assim e raspo na língua dele, para ele aprender. O senhor de Roquefort, chamado Santilari, ele compara o Goiás, que é uma região mineratória decadente, com o que ele tinha desenvolvimento na Europa na época. É brincadeira, né? Você não sabe comparar as questões de regiões diferentes. É como eu querer comparar uma região hoje, tá, Nova York, com qualquer cidade dentro do continente africano. É brincadeira, mas foi isso que ele fez na época. Tá? Então ele vai fazer o quê? A gente vai falar que o povo goiano é indolente, preguiçoso. Preguiçoso a avó dele, a mãe dele, ele e companhia. Tá?
Qual era a visão do viajante? Auguste Saint-Hilaire, naturalista francês, em sua obra Viagem às Nascentes do Rio São Francisco e pela província de Goiás, deixa em seus relatos do início do século XIX uma visão de inanição muito marcante da gente goiana. Assim, o século XIX fica conhecido como um momento de decadência. A visão de decadência é, contudo, uma visão etnocêntrica e eurocêntrica. O século XIX foi, na verdade, um momento em que se gesta uma goianidade base do século XX. Não leva o sujeito aqui, não leva em consideração o contexto goiano, o contexto histórico, para retratar a região e o povo goiano. Não vê que a região goiana é uma região mineradora, em decadência, e não vê que não é culpa do povo goiano, que não é preguiçoso, a gente trabalha para burro, mas é um povo que só produz para comer, subsistência, é isolado, não comercializa, e por isso a região naquele momento histórico era miserável. Então ele tem que entender isso. Tá? Falar que meu avô, meu bisavô era preguiçoso, se eu pego ele. Tá? Então você tem o quê? Você tem essa transição, tá, da mineração para a pecuária. Coisa que você não pode esquecer. No século XVI, começam as primeiras bandeiras e entradas em busca do ouro, aprisionamento do índio em Goiás. Em 1722, o bandeirante Bartolomeu Bueno, tá, o filho, o Anhanguera, acha a primeira jazida de ouro em Goiás. A Anhanguera funda o Arraial de Santana, que originou Vila Boa e hoje é a cidade de Goiás. No período minerador, a sua cidade é urbana e negra, porque você não tinha, na época de mineração, você tinha só as vilas, você não tinha fazenda, não tinha nada disso. Goiás fazia parte da capitania de São Vicente. A criação da capitania de Goiás, em 1749, tá, traz como o primeiro governador quem? Conde dos Arcos, um paulista. E a capital qual? Vilas Boas. E ele cria duas casas de fundição. Uma ao sul, a primeira, Vila Boa, e a outra ao norte, em Cavalcante. Para que cria essa casa de fundição? Para poder controlar esse ouro que entra e que sai. Com isso, começa a haver o quê, gente? Uma diferenciação entre o sul e o norte de Goiás. O sul passa a destacar mais as pessoas, chegam em mula e carroça, vindo do litoral e do sudeste, e você tem o norte passa a ser ocupado mais por nordestinos, vindo dos rios, Rio Tocantins e depois Rio Araguaia. A sociedade na época era essencialmente mineradora. O ouro era de aluvião, né? E em 1760 tem a decadência do ouro da mineração. 1753 foi o auge. Há uma queda na população urbana com uma queda gradual do número de escravos, devido à crise do ouro, e a sociedade faz o que então? Ela vai ruralizar. Então você vai ter a ruralização da sociedade goiana. Por quê? Porque você acaba as vilas e aí você começa a ter essa ruralização. Não é isso? Gente, nós vamos agora para o final do século XIX. Mas no final do século XIX, urbanização e mudanças sociais em Goiás, eu falo com vocês depois do intervalo. Vou fazer um intervalozinho, tomar mais uma aqui e daqui a pouco a gente volta para falar o que aconteceu no final do século XIX, início do século XX e a fundação da mudança da capital Goiânia, tá, que vai sair de Pirenópolis para Goiânia. Vamos falar de tudo isso aí na volta do intervalo, beleza? É rapidinho, é vapt-vupt, é só o tempo de colocar o piqui para cozinhar, é rapidinho.